Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no orgulho já pressentes tuas chagas, eu te arruijo mão ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, valindo negação. Povo a vida e tomo pela tua mão, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Volvo a vida e tomo pela tua mão, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, terra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Boa noite a todos.
Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudo na nossa sala virtual do IGESE, onde estudamos Deus e as leis da natureza, com nosso irmão, com nosso professor e amigo Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, Otacílio. O teu microfone está desligado, Otacílio. Obrigado, Ronaldo. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje, mais alegre ainda, porque a gente tem a participação da nossa querida amiga e irmã, a Milena Cóssio, que vai participar ativamente do nosso estudo hoje. Seja bem-vinda, Milena. Coisas importantes sobre nós, os seres humanos. Então, vai ser muito bom o estudo. Hoje focaremos... Milena. Gratidão, Ronaldo, gratidão, professor Otacílio, alegria minha, professor Sábio, em especial nessa noite participando dessa série que tem esclarecido tanto a gente, todas as sextas-feiras, uma preciosidade com um amigo, e a condução também do Ronaldo. Gratidão mesmo pelo acolhimento e gratidão a todos os amigos que já estão aqui com a gente. Já tem vários amigos aí dando os boas noites, né, os cumprimentos aí. Então, Otacílio, como a gente sempre faz, né, na nossa aula inicial, vamos fazer uma prece? Vamos lá. Queridos amigos que nos acompanham todos pelo chat, queridos irmãos que trabalham junto conosco nessa tarefa de trazermos sempre temas importantes para nossas reflexões, que nos ajudam a compreender a nossa própria posição de espíritos imortais no nosso planeta, em busca, no processo evolutivo, do nosso progresso espiritual, compreendendo o chamamento que Jesus nos fez há tanto tempo, para que nós pudéssemos implantar dentro de nós mesmos o reino de Deus e transformarmos dessa maneira o nosso planeta num mundo feliz, num mundo alegre, num mundo fraterno. Querido Mestre Jesus, estamos iniciando o nosso estudo da sexta-feira e sempre que fazemos isso, Senhor, o fazemos em Teu nome, por isso pedimos a Tua presença entre nós, através dos amigos espirituais, mensageiros de Teu amor, para que o nosso estudo seja proveitoso, possa nos esclarecer pontos importantes para o nosso entendimento maior. E pedimos ainda, Senhor, porque precisamos de forças espirituais para realizarmos tudo o que temos aprendido. Ampara-nos, Senhor Jesus, agora e sempre, iluminando também a nossa companheira de tarefas hoje, convidada da noite, a Milena, para que ela seja amparada e bem inspirada pelos amigos bondosos do plano superior. Abençoe-nos agora e sempre, Senhor, que assim seja. Otacílio, tem vários amigos aí já dando boa noite, né? Jorge, Fernando, Marcondes, a Sandra, Solange. Então, os nossos amigos de sempre, né? A Diná também, o Marcos. Então, tem bastante gente aí já. Ricardo, Antônia, a Antônia Clara está sempre conosco. É sempre bom ver esse pessoal todo junto com a gente. Uma alegria. Viramos uma família. Então, vamos lá, Otacílio, a nossa aula de hoje, né? Falando sobre as leis humanas. Então, a palavra é toda de vocês. Até mais tarde. Então, na verdade, nós não fizemos um convite para a Milena, a gente fez uma convocação, né, Milena? E ela, como sempre, de pronto aceitou, e como ela tem uma formação acadêmica interessante na área jurídica, conhece não só um bocado das leis nossas do Brasil, mas também tem conhecimento da filosofia legislativa, um pouco da história, né,
do crescimento, né, das leis humanas entre nós. Então, ela é a pessoa certa para falar para a gente, porque também tem a visão espírita das coisas e pode fazer uma conexão entre as leis humanas e as leis espirituais. Então, Milena, a palavra é sua, fique à vontade. Se precisar de nós, estamos aqui ao seu lado. Gratidão, professor. Mais uma vez eu queria dizer da minha alegria de poder estar aqui essa noite com o amigo, com todos os amigos que estão aqui conosco, para que juntos nós possamos fazer uma reflexão, lembrando, né, hoje é a 10ª aula, lembrando de todas as aulas que foram sendo construídas pelo professor, para que chegássemos hoje à reflexão, né, do nosso momento, enquanto espíritos encarnados na condição humana, para que então pudéssemos fazer essa comparação, aonde nós já conseguimos chegar, e termos a alegria, porque muitas vezes, professor, muitas vezes, amigos, eu vejo que bate nos corações, amigos, uma certa apatia quando nós percebemos o caminho que temos a percorrer diante de nós. E aí muitas vezes dizemos assim, como eu sou errante, como eu sou pequeno, quando na verdade a percepção deveria ser outra. A percepção deveria ser assim, do estado de nos sentirmos, como é que eu posso, me falta agora a palavra, presenteados por Deus todos os dias, com portas novas que se abrem, conhecimentos que vão chegando e as possibilidades que nós vamos sentindo. Eu estou aqui, mas um mundo muito maior vai se apresentando gradativamente, na medida em que a gente vai se colocando receptivo. Então, na noite de hoje, e aí, professora, eu queria até fazer uma observação. O amigo, se quiser conversar junto durante a fala, trazer alguma observação, ou se simplesmente quiser ficar também nos bastidores, sinta-se à vontade, tá, professor? Então, e os amigos, né? E os amigos já conhecem no final, aí o professor vai conduzindo a conversa. Bom, eu queria começar a nossa conversa de hoje, eu separei aqui alguns textos, óbvio, a gente não vai conseguir fazer a leitura de todos, mas eu gostaria de começar a nossa conversa a partir exatamente da principal base dos nossos estudos, à luz da doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus, nosso Mestre. Então, nós começamos sentindo o clima do Evangelho, já com a música Pedro, cantada por Tim e Vanessa, e nós vamos iniciar, dar prosseguimento, né, nessa parte inicial da nossa fala com Jesus. Hoje nós vamos falar sobre as leis humanas, e aí eu gostaria que a gente tivesse a percepção de um momento no qual Jesus vai dar sinais para a gente sobre o nosso processo de evolução e dentro disso os nossos ensaios em relação ao entendimento da lei divina quando das escritas da lei humana. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Olhem só esse início dessa conversa de Jesus com os discípulos. Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. A chamada de atenção de Jesus é exatamente para a condição daquele que está olhando. A situação não é o que nós olhamos, mas é exatamente como nós olhamos. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como a lês? Jesus responde à pergunta do doutor da lei, daquele que entendia da lei judaica, que naquele momento tanto era a nível religioso quanto exatamente de organização do povo. E aí Jesus, ao invés de dar uma resposta, ele faz uma pergunta. A resposta de Jesus, via de regra, era uma pergunta, porque a atitude de perguntar e como nós recebemos a pergunta, ela nos remete a uma atitude filosófica, a reflexão. Então, mestre, o que farei para herdar a vida eterna?
E Jesus então responde com a pergunta: o que está escrito na lei? Como é que a lês? E respondendo, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então responde: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Percebam, a lei, o que está escrito na lei? Ele tinha isso na sua memória, o doutor da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Mas ele ainda assim faz outras perguntas. Quem é o meu próximo? E aí então nós sabemos que logo após Jesus conta a belíssima parábola do bom samaritano. Nós não faremos a leitura da parábola nesse momento, mas nós vamos começar a refletir exatamente sobre a existência da lei, como nós entendemos e o que nós acessamos da lei e como trazemos para o nosso mundo atual. É importante que a gente saiba, já que nós estávamos falando sobre atitude filosófica, que a filosofia ela vai dizer para a gente que nós vivemos hoje num mundo que é o chamado mundo em construção. É o mundo que nós estamos construindo gradativamente, mas que não é um mundo real. Milena, o que você quer dizer com isso dentro do tema da noite de hoje? O que a doutrina espírita vai nos ensinar? Nós estamos hoje no mundo que é a nossa escola, o mundo material, mas que ele é apenas um mundo em construção para que nós possamos viver o mundo verdadeiro, que é o mundo em espírito, que não tem relação com mundo das formas e colônia espiritual. É muito além do que essa visão. O mundo material, nós vamos então relacionar a nossa visão ainda material de existência. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos falando em relação espiritual, nós que fizemos a leitura da obra de André Luiz, nos fixamos muito condição material estar num corpo físico. Condição espiritual estar ou num umbral ou num plano espiritual, no sentido de uma colônia espiritual. E o que nós não observamos é que isso ainda é uma visão material de existência. A condição em espírito, ela vai nos remeter à condição de existência a nível de consciência, independente de forma, independente de aparência. Por isso, quando nós vemos na doutrina espírita ser falado que o espírito, da maneira como nós entendemos, da maneira como nós visualizamos, ainda é uma visão materialista de existência, como se ele ainda fosse uma matéria, na verdade é no sentido de nós precisamos retirar da nossa visão gradativamente, nós, como seres, uma forma, com uma aparência característica, e olharmos para nós como a condição de existência a nível de consciência. O que vai na nossa consciência? O que de fato é o nosso pensamento, a materialização daquilo que está na nossa consciência. Nessa dualidade entre o mundo em construção e o mundo real, ou o mundo material e o mundo espiritual, nós vamos descobrir que as leis humanas, elas são apenas os reflexos da lei divina que nós somos capazes de captar. Por isso, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos algumas perguntas que vão servir de base para a nossa conversa na noite de hoje. A pergunta 874, ela vai dizer assim: se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes? Que um considere justo o que a outro parece injusto. E vejam a resposta que os espíritos dão ao codificador Allan Kardec. É que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Nós somos o relativo, tentando entender o absoluto.
Como somos um relativo, nós surgimos simples e ignorantes, nós estamos num processo de aquisição de conhecimento, transformando esse conhecimento numa atitude, numa ação, para que ele chegue à condição de sabedoria. Não apenas conhecemos, mas sabemos. Nesse processo, nós enxergamos a lei natural, a lei divina, sob a nossa ótica, sobre aquilo que nós já somos capazes a partir da maior ou menor ampliação da nossa consciência. Na pergunta 875, como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E aí, 875A, o que determina esses direitos? São determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as leis da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nós precisamos lembrar que um dos conceitos, um exemplo sempre muito utilizado quando nós queremos falar da evolução da lei humana, é que em determinado momento da nossa sociedade, tanto a sociedade a nível de Brasil quanto a nível mundial, dentro da nossa história, em determinados momentos a escravidão era algo natural, independente da condição da cor da pele. A escravidão, tanto dentro do Brasil como nós conhecemos, quanto a nível histórico em outros povos, ela era considerada algo normal. E hoje, quando nós olhamos a nossa lei humana, nós observamos já a evolução do pensamento, por exemplo, da nossa sociedade. Por enquanto, nós estamos falando sobre a lei. Nós vamos chegar ao ponto de como nós enxergamos até mesmo a lei humana, que é apenas um arremedo da lei natural. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme à justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência, ou seja, da lei natural. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundamentada sobre a lei natural? É a pergunta 876. O Cristo vos disse, respondem os espíritos ao codificador. Querer para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. E é interessante que o codificador Allan Kardec ele vai fazer a sua consideração, ele vai trazer o seu comentário, dizendo assim: o critério da verdadeira justiça é, de fato, o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar ao próximo senão o bem. Desde todos os tempos e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Percebam que na própria codificação, sem que a gente precise aprofundar conhecimentos em cadeiras humanas, nós conseguimos encontrar exatamente o fundamento principal para que nós possamos entender a legislação humana que nós temos hoje vigente na nossa sociedade, ao observarmos outras sociedades diante da lei natural.
o que eu observo muitas vezes no cumprimento da lei humana, no surgimento, na elaboração da lei humana, é um misto de a lei que nós somos capazes de acessar a nível de lei divina e trazer para o nosso plano material, e a ansiedade que nós temos por uma evolução mais rápida e maior do que a que nós somos capazes, de fato, de alcançar. Então, nós temos um desejo de uma lei que, de fato, seja melhor. Mas, muitas vezes, nós não observamos que a lei que nós temos humana ao nosso dispor, ela apresenta vários elementos quase beirando a perfeição, não que nós sejamos capazes de entender o absoluto, a perfeição. Mas nós vamos tendo indícios de que ela é muito ajustada. Cada pecinha do quebra-cabeça se encontrando de maneira correta. O que nós não conseguimos é a interpretação de acordo com essa perfeição. Então, eu vou trazer um exemplo para que a gente possa entender. Muitas vezes nós temos uma ideia de que nós entendemos o que é a justiça, o que é a igualdade, o que é a liberdade, o que é a fraternidade, o que é solidariedade. E o que nós não observamos é que na vivência prática nós temos uma certa dificuldade para isso. Aí eu vou me socorrer do Ronaldo nesse momento, eu vou pedir ajuda para que o Ronaldo compartilhe conosco uma imagem. Eu acho que todos, boa parte dos amigos já tiveram a oportunidade de ver essa imagem. Eu vou pedir desculpas, não tenho nenhum problema com o português, mas na hora de achar a imagem perfeita, eu só achei com os dizeres em inglês. Então, a primeira imagem, exatamente a imagem que está, para quem está assistindo, eu acho que ela vai aparecer à nossa esquerda, né? É a da igualdade. Quando nós temos uma ideia de igualdade formal, o que é a igualdade formal? É eu trazer o mesmo elemento da mesma forma para todos. Nós vamos descobrir que nem sempre nós vamos encontrar a justiça. E é aí que a nossa interpretação humana da própria lei humana, que é um arremedo da lei natural, ela acaba sendo falha. Então, observem os dois senhores aqui da nossa foto. Percebam que eles têm tamanhos, alturas diferentes. E todos têm o mesmo objetivo, todos têm o mesmo direito, vamos dizer assim. Eles querem assistir ao jogo que está acontecendo atrás desse muro. Só que observem, se eu tratar todos da mesma forma, sem levar em consideração que eles possuem diferenças, eu não vou estar agindo com justiça. Se eu der o mesmo caixote do mesmo tamanho para todos eles, olha só o que acontece na primeira figura. Nem todos conseguem assistir ao jogo da melhor forma. E existe o nosso amiguinho, que é exatamente o da direita, o de camisa lilás, que ele não consegue enxergar absolutamente nada. Vamos imaginar que esse homenzinho, o pequeno, além de ser de estatura menor, ele possuísse algum tipo de deficiência. Vamos imaginar que ele utilizasse cadeira de rodas. Do que serviria eu entregar para ele esse caixote para que ele pudesse assistir ao jogo? Percebam que há uma dificuldade ainda maior dentro dessa visualização, mas a lei é a mesma para todos. Vamos imaginar que a lei, nesse caso, fosse exatamente o direito de assistir ao jogo. É a mesma, ela é igual. E aí, num determinado momento, eu forneço o mesmo elemento para que a lei seja cumprida. Eles não conseguem assistir ao jogo da mesma forma. Um vai conseguir assistir perfeitamente. O do meio, de camisa vermelha, vai assistir, mas numa certa dificuldade. E o último, por ter a estatura menor, não assistirá absolutamente nada. E se ele ainda for alguém que dependa de uma cadeira de rodas ou possua algum outro tipo de limitação, menos ainda. Na segunda imagem, nós vamos encontrar, então, o verdadeiro objetivo de toda a lei humana, que é exatamente fornecer as condições de forma que todos tenham acesso e possam usufruir da melhor forma dos seus direitos. Percebam que o homem de maior estatura, ele não precisa do caixote.
Portanto, se ele não precisa do caixote, o caixote que seria utilizado para ele, nós podemos então fornecer exatamente para aquele de menor estatura dos três, para que ele possa assistir o jogo. O do meio continua da mesma forma, ele continua assistindo o seu jogo. Não é a melhor condição, mas ele continua assistindo o seu jogo. Essa figura, imagem do meio, é o mundo ideal. É o mundo real. No mundo real, onde nós só temos a lei natural, todos nós temos as mesmas oportunidades, todos nós somos filhos igualmente amados por Deus. Por isso, dentro da passagem do Evangelho, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Tanto eu quanto o próximo somos filhos exatamente do Criador. Então, temos as mesmas oportunidades. Bom, a terceira imagem, aqui, ela é dada como realidade. Realidade do quê? Do mundo das formas. Não é o mundo real, o mundo em espírito, na nossa relação espiritual. Essa realidade da imagem é a realidade que nós vemos no nosso dia a dia. E aí eu me recordo muito o filósofo Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele nos traz uma visualização para que nós possamos entender se as nossas ações, se elas são justas ou injustas, se elas violam o direito do próximo. E se nós estamos mergulhados em um egoísmo que vai nos levar a gravíssimos erros. Percebam o seguinte, o homem mais alto da nossa imagem, ele tem vários caixotes. Ele precisaria apenas de um. Ele não precisaria de mais do que um. Mas ele se deixou levar por algo que nós conhecemos, o ego exacerbado, que é o egoísmo. Então ele juntou vários caixotes e ele ficou na posição mais elevada, sem a mínima necessidade para isso. Eu diria até que, para nós que de repente temos um pouquinho de medo de altura, é uma situação um pouco arriscada. Quanto mais alto no ego, percebam que há uma visualização filosófica nessa imagem. Quanto mais alto eu estiver movido pelo meu ego, maior será o risco de uma queda muito grave. Imaginemos que alguém encoste levemente num desses caixotes e o homem cairá. O homenzinho do lado, ele permanece no seu único caixote. Ele observou a sua necessidade. A sua necessidade era apenas um caixote para que ele se elevasse em estatura e assistisse o jogo. Como um tem muito em excesso e não compartilha, percebam que o homem de menor estatura, além de não ter caixote nenhum, ele se sente muito inferior se comparado ao homem da total esquerda. Por que essa visualização? O nosso problema não é a lei, não é a lei natural. E digo para vocês, não é a lei humana propriamente dita. Hoje, na condição que nós nos encontramos enquanto sociedade, nós temos uma legislação que, embora ainda apresente as suas falhas, porque nós estamos em um processo de evolução, ela é uma legislação que nos permite exatamente exercitar a equidade, que é a figura do meio. Todavia, a legislação humana ela tem as suas limitações perante a lei absoluta. Quando nós olhamos a nível espiritual, e aí nós vamos sair da visão humana, nós vamos encontrar a visão espiritual, nós vamos entender que muitas vezes a lei humana, ela é uma lei que visa proteger a sociedade de novos erros e de um mal maior, mas ela não reestabelece o equilíbrio anterior. Então eu vou trazer aqui exemplos para que a gente possa entender. E aí, Ronaldo, você já pode tirar a imagem para a gente. Eu vou trazer para a gente, dentro, exatamente, da visão que Immanuel Kant traz dentro da filosofia, para que nós fizéssemos a seguinte pergunta. Se aquilo que eu faço, ou que eu pretendo fazer, se todo mundo fizesse junto comigo, traria um bom resultado? Se eu observar que não traria um bom resultado e que não trará um bom resultado, então a minha ação não está dentro da justiça, não está dentro de nenhum ordenamento humano e muito menos do ordenamento divino.
Vamos imaginar que, dentro da nossa imagem que foi trazida, e aonde nós falamos do egoísmo, se todos nós cuidássemos apenas daquilo que nos é importante, dos nossos interesses, então eu só olho para a minha vida, para aquilo que eu quero, e não me importo com o próximo. Se todo mundo fizesse isso, como seria a nossa humanidade? Como seria a nossa sociedade? A gente consegue ter uma ideia disso diante, por exemplo, de guerras que acontecem, de assassinatos que acontecem. É no momento em que eu só penso naquilo que é bom para mim e não levo em consideração o meu próximo. Mas se todos escolhessem nesse momento a fraternidade e a solidariedade, como seria a nossa sociedade? Então eu consigo ter um entendimento de que ser solidário e ser fraterno faz parte tanto da lei humana quanto da lei divina. Porque, mais uma vez eu repito, a lei humana é uma cópia do mundo real, mas uma cópia que acontece dentro da nossa capacidade de observação da lei natural e dentro da nossa capacidade de materializar para o nosso mundo aquilo que nós já compreendemos da lei natural. Então, aonde está a dificuldade? Em cada um de nós. E aí vocês sabem, os amigos conhecem, mesmo quem não é da área do direito, sabe que dentro do direito nós temos a lei. E o grande, vamos dizer assim, a grande disputa entre os advogados, eu vivo isso no meu dia a dia, é exatamente dentro da lei achar a melhor interpretação que favoreça o cliente que nós estamos defendendo. Dessas várias interpretações, surge uma palavrinha chamada jurisprudência, aonde interpretações diferentes, mas que tiveram a sua lógica e que resolveram determinados conflitos, passam a integrar também a chamada lei humana. Dessas jurisprudências, no momento em que as ações vão se repetindo, as causas vão se repetindo e os conflitos vão sendo solucionados, nós vamos então chegando a um aperfeiçoamento da lei. Lei que, num determinado momento, surgiu pelos nossos costumes humanos, pela necessidade de organização da nossa sociedade a partir do seu grau evolutivo. Então, quanto mais evoluída for uma sociedade, melhor será a sua capacidade de absorção da lei natural e, por conseguinte, melhor será a sua lei humana. Logo após Jesus dizer, então, fazer as perguntas para o doutor da lei, o que está escrito na lei, como a lês, e ele então decorar de forma decorada, repete a lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Jesus então explica para ele quem é o próximo, quem é o nosso próximo. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre o seu animal. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia tirou 2 denários, o deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Dentro da parábola do bom samaritano, Jesus diz para nós que não basta conhecer a lei, é preciso interpretar e viver essa lei. Não basta saber que eu preciso amar o meu próximo, não basta saber, dentro da lei humana, que o meu direito termina quando começa o direito do próximo. É preciso que eu viva dessa forma. É preciso que eu entenda que o meu próximo é qualquer próximo, indistintamente.
que pode ser o samaritano, que pode ser o doutor da lei, pode ser o levita, pode ser o sacerdote, pode ser o salteador. Que a lei humana, muitas vezes, por não ter a condição da lei divina, o que a lei divina possui que a lei humana não possui? O tempo, a reencarnação, a lei de causa e efeito. A lei humana, ela hoje retira exatamente aquele que promove o mal na sociedade para que ele não venha a gerar outro mal à sociedade. E para defender ele dele mesmo. No momento em que alguém tira a vida do próximo, e a lei humana, então, o retira do convívio da sociedade, é porque ele não tem condições da convivência na sociedade. Um novo mal ele poderá gerar. Mas ele jamais será definido eternamente pelo mal que ele causou na sua existência atual. Aí entra a lei natural, aí entra a lei divina, que dará ao espírito, não a personalidade. A personalidade será cuidada pela lei humana, mas o espírito pela lei natural. Dará ao espírito tempo para que ele se refaça através da lei da reencarnação e da lei de causa e efeito, que muito longe de ser uma lei punitiva, é uma lei de nova oportunidade de aprendizado. O que a lei humana muitas vezes parece uma lei punitiva exatamente pela falha que nós temos na interpretação da lei natural, a lei natural não é. Então, hoje, a lei humana ela apenas retira do convívio da sociedade para que um mal maior não aconteça e para que aquele indivíduo que hoje comete o erro possa ser defendido dele mesmo, não venha a se comprometer ainda mais na sua caminhada. Mas e a lei divina? A lei divina é a misericórdia do Pai, que fornecerá para todos nós o tempo que precisarmos, a lei da reencarnação, a roda da reencarnação. E na roda da reencarnação, a lei de causa e efeito, para que aquilo que eu não fui capaz de aprender hoje, eu possa aprender nas existências futuras. E encontremos, então, exatamente o sentido da equidade, que todos nós tenhamos as mesmas oportunidades dentro das diferenças que possuímos. Se nós fizéssemos um censo espiritual nessa noite, cada um de nós possui uma história, possui um acervo, possui uma cultura diferente, possui um momento na escala evolutiva diferente. Mas possuímos uma coisa que é igual para todos nós, o mesmo amor do Pai por cada um. Então, que possamos seguir nessa certeza, sabendo que o que entendemos hoje e as leis que temos, elas são fruto do nosso grau de consciência, que gradativamente irá melhorar, e por conseguinte, a nossa organização a nível de sociedade humana também melhorará. Professora Tassiro, Ronaldo. A gente faz um milagre aqui de conversar, hein, professor, em 30 minutos. Não, mas tinha mais tempo, pode ficar tranquila. Não, mas foi muito bom. Eu acho interessante, você tocou nos pontos que a gente precisa refletir e também trazer para o conhecimento das leis divinas, das leis naturais, que é o problema da diferente interpretação que pode ser dada em função até mesmo do próprio entendimento que a pessoa tem, né? Então, é muito comum a gente ver, dialogando com diferentes companheiros, de pessoas diferentes, que têm informação diferente, sobre o entendimento da lei, da própria lei humana e também da lei divina. Não é porque a gente conhece o modus vivendi da nossa sociedade. E há, especialmente aqui no Brasil, uma certa, eu diria, um não dar a importância devida às responsabilidades do indivíduo como cidadão. Primeiro de tudo, nós nem conhecemos, a grande maioria de nós não conhecemos sequer a nossa Constituição.
a gente sequer sabe quais são os direitos e quais são os deveres que nós, como cidadão, temos. Então, falar de lei humana, geralmente a gente comete sempre, não é, o erro de achar que há muita injustiça no meio humano, por causa dessa visão nossa que a gente tem, não é, que é muito superficial. Além disso, a gente acompanhando, né, histórias que surgem no cotidiano da vida, de julgamentos que são públicos, a gente realmente sempre está preocupado se realmente a lei está sendo cumprida ou se está sendo manipulada em favor dos interesses daqueles que comandam, não é, a condução daquele julgamento. Então, o problema da interpretação da lei passa, então, a ser uma coisa de fundamental importância. Você pode ter uma lei bem escrita, mas pode dar a interpretação conveniente, né, que valha a pena num momento de interesse daqueles que estão ali envolvidos. E a gente faz isso também um pouco com as leis espirituais. Eu quero crer que a lei de causa e efeito, por exemplo, e a reencarnação também, junto com ela, são ainda muito mal compreendidas por nós, os espíritas. Porque a gente, às vezes, interpreta essas duas leis de maneira completamente equivocada. Eu queria que você falasse um pouco desse aspecto da interpretação, não é? Fizesse um paralelo entre as leis humanas e as leis divinas nisso, para que a gente tivesse uma ideia um pouco mais abrangente sobre isso. Professor, o senhor tocou o amigo tocou num ponto que eu acho interessante, mas eu acho também que a nossa cultura, a nível de sociedade, eu acho que a minha visão é a seguinte: para entendermos de lei, não deveria existir um entendimento da lei somente por quem segue a carreira jurídica. Então, a meu ver, desde pequeno, todos nós deveríamos ter uma noção de Constituição, né, de maneira um pouco mais... não é nem um pouco mais, porque hoje é zero, né? Se eu pegar, por exemplo, as crianças que tem aqui em casa, meus sobrinhos, eles nunca tiveram, não sabem nem o que é uma Constituição. Então, minha visão, para que nós, enquanto sociedade, tivéssemos uma ideia melhor, nós deveríamos conhecer o básico, que fosse o básico da lei. Então, eu vou responder sua pergunta fazendo a leitura exatamente do início da nossa Constituição, porque eu acho que boa parte dos amigos não conhecem. E ela diz exatamente assim, só o início é um tratado, assim, é uma beleza, é evangelho, é lei natural, é a inspiração pura. Existiram momentos durante a minha faculdade que eu me apaixonei pela lei humana exatamente por observar o grau de inspiração, ainda que num meio tão conflitante que é o meio político, né, porque é dali que surge, é o legislativo que cria a nossa lei, que organiza, né, mas ainda assim, a gente observar a inspiração, os espíritos superiores atuando exatamente na elaboração daquilo que hoje é a nossa Constituição. Então, ela começa exatamente assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Se nós formos olhar com os olhos
do que nós estamos fazendo aqui hoje, da doutrina espírita, do evangelho, a gente vai encontrar ali evangelho puro e doutrina pura. Nos tratarmos com igualdade, com fraternidade, vou até dizer assim, equidade, que é o exercício exatamente do amor que Jesus nos ensina e que a lei natural nos ensina. Então, só nesse trechinho a gente observa a inspiração. Agora, é diferente? Como é que cada um lê isso? Como é que cada um interpreta? Aí é que entra a nossa dificuldade, conforme a pergunta do Livro dos Espíritos, é porque cada um de nós coloca a sua paixão, o seu ponto de vista, a sua capacidade de percepção. E é aí que os equívocos começam a acontecer. Quando a gente, dentro da minha profissão, eu aprendi o seguinte, isso foi talvez o maior dos aprendizados. Não façamos os pré-julgamentos. Muitas vezes aquele que parece o errante, muitas vezes aquele que parece o equivocado na situação, ele é exatamente aquele que tem todos os elementos probatórios da sua inocência diante daquele fato. E aí o que nós fazemos hoje? O apedrejamento moderno. O apedrejamento moderno é a difamação, é a calúnia, é a injúria, que são crimes, né, previstos na nossa legislação. Então, quando a gente observa essa fraternidade, o senso de observação, nós então começamos a vivenciar a lei humana, que é o primeiro exercício da lei divina. Não sei se eu consegui fazer o paralelo, professor. Não, eu acho que sim. E a gente vê muito isso hoje, especialmente, não é, na mídia, né? Porque a gente encontra... Está dando eco, eu não sei porquê, mas... Sou eu aqui, deixa eu dizer. Mas a gente encontra na mídia exatamente isso, quando um fato é trazido, né, pelos repórteres, e as pessoas começam a comentar e fazer justiça apressada, né? Então, isso é muito comum ainda na gente. Quer dizer, a recomendação que a gente tem do Evangelho, ela é muito pouco lembrada, né? Porque Jesus nos ensina que a gente não deve julgar, né? Porque com a medida que a gente julgar os outros, a gente vai ser também julgado. Mas isso é um lugar comum. E a gente encontra uma quantidade muito grande de espíritas, de pessoas que estão dentro, né, desse movimento de mudança do nosso mundo, porque eu entendo a doutrina espírita assim, como o código de mudança do nosso mundo, de provas e expiações para o mundo de regeneração, mas a gente vê isso acontecendo no cotidiano, dentro até das casas espíritas. Então, eu acho que entender lei é um negócio muito importante, porque se a gente consegue compreendê-la no seu sentido mais profundo e exato, a gente passa a ter uma visão diferente dessas coisas todas e passa a ser uma pessoa que contribui de forma positiva para um mundo melhor. O professor trouxe a questão dos casos midiáticos, né? Então, essa semana nós vivemos essa questão de casos midiáticos, onde, num determinado momento, óbvio, não vou trazer o caso, não é o nosso objetivo, mas numa questão familiar, onde, num determinado momento, eu observava os telespectadores exatamente visualizando quem vai ganhar, como se aquilo fosse uma disputa. E, na verdade, sempre aonde se estabelece um conflito, todos perdem. Porque quando o conflito se estabelece é porque algum item da lei natural nós não observamos. Em especial esse caso específico, que era, né, de ator internacional, envolvia a questão família, envolvia a questão relacionamento. Então, quando em família surge um conflito, quando em relacionamento surge um conflito, todos perdem. E o que a gente não observa é que, num determinado momento, a sociedade passa a assimilar como exemplo de família a família conflitante. Né? Então, é como se fosse assim, não, quem vai ganhar? Olha, tá vendo? Ele não era o errado, ela era errada. E aí o pessoal torcendo ali naquele sentido.
E aí, dentro da minha carreira, eu vi as pessoas torcendo para ver qual era o melhor advogado defendendo ali aquela causa. E tudo bem, tudo está natural, é o processo evolutivo. Mas o que a gente não percebe é que quando a gente olha de fora a situação, são todos sofridos. Tanto quem comete a injustiça, quanto quem sofre a chamada injustiça. Porque isso demonstra que o nosso estágio atual de sociedade, ainda na sociedade onde nós vivemos, os conflitos são grandes. Porque o nosso mundo interior, como o professor estava levando na condução da conversa, esse não foi transformado ainda. Mas a gente olha o mundo exterior, né? É certo. Vamos tentar trazer as perguntas dos nossos companheiros aqui de estudo. Vamos lá, professor Otacílio. Tem bastante aqui, ó. O Daniel começa. Nos 10 mandamentos por Moisés, acrescentado da lei de amor por Jesus, cumprindo-se na prática, faz tornar tudo que é legal em ser moral, entre as leis humanas e divinas em perfeita aplicação? Daniel, eu não diria a lei, eu diria a interpretação da lei. A interpretação, muitas vezes, faz coisas que não são, vamos dizer assim, são legais, mas não são morais. Isso a gente estuda, né, dentro da própria lei humana. Professor, sabe que um dos primeiros casos hipotéticos que eles passam, que os professores passam na faculdade, é o chamado caso dos exploradores de caverna. Não sei se o professor já ouviu falar, isso é do campo jurídico. O professor já ouviu falar, não ouviu. Eu vou compartilhar com o professor. Mas o professor viu uma situação que foi semelhante à história do livro que é contado. Então, esse caso, ele vai mostrar exatamente a discussão entre aquilo que é legal, mas não é moral. Então, os alunos são reunidos na sala, a gente precisa fazer a leitura dessa obra, ela é uma obra pequenininha, e ela vai relatar uma situação que é semelhante ao dos mineradores chilenos que certa vez ficaram presos em uma mina. Então, isso aí, a história é exatamente a mesma. Esses exploradores de caverna, eles ficam presos em uma caverna, e eles passam muitos dias ali presos, e aí eles começam a desenvolver comportamentos psicóticos, natural, né, do momento de conflito, mas eles começam a viver momentos de fome. Que no caso dos mineradores chilenos, isso não aconteceu, né? Eles primeiro cavaram um buraco e foram passando comida para eles. E aí, num determinado momento, alguém tem uma ideia. Olha, se todos nós ficarmos aqui reunidos com fome, vamos todos morrer. Então, eu proponho uma ideia. Nós vamos fazer um sorteio, e nesse sorteio, um será escolhido para ser assassinado. A história é meio forte. Forte. E aí, os que não forem sorteados vão se alimentar, então, desse que que acabou sendo sorteado, mas não é um sorteio, né? Ele teve um azar nesse momento. A história se desenrola e exatamente o cidadão que deu a ideia de que isso fosse feito, ele acaba sendo morto. E aí, só que depois de um tempo, eles são resgatados, e aí vem a discussão, vem o conflito. Se eles deveriam ser punidos pela morte daquele ou se eles teriam agido apenas em nome da sobrevivência. E aí eu vou dizer uma coisa, professor, naquela aula, naquela turma, eu fiquei com medo da minha turma. Porque naquela discussão, a pergunta era: você seria capaz de, num momento de extrema necessidade, preso em uma caverna, matar o seu companheiro de caverna para se alimentar e sobreviver? E eu diria, vou dizer para o professor, minha estatística, tá? 80% da turma disse que sim, que era legal, porque era um ato de sobrevivência. Dentro da nossa visão, pode parecer para a lei humana algo que foi feito num momento de sobrevivência, tentativa de sobrevivência. Dentro da lei divina, dependendo de como cada um se colocou naquele momento, pode não ser moral. E aí a gente lembra exatamente do capítulo de guerra que está lá dentro do Livro dos Espíritos, que nem todos passam pela mesma punição, ou seja, a consciência acusando da mesma forma, porque depende exatamente do maior ou menor grau
de, vamos dizer assim, de maldade, do sentimento mesmo de querer matar o próximo, que cada um teve naquele momento. Então, por que eu fiquei com medo da minha turma? Porque se eu tivesse que pegar o elevador com aquela turma, eu não pegava. Porque eu sabia que ali 80%, se a gente ficasse preso por muito tempo, eles iam fazer o sorteio e iam lutar pela sobrevivência. O que eu quero dizer para o Daniel é que muitas vezes a nossa interpretação da lei, ela é movida pela nossa paixão e pelos nossos interesses pessoais. E aí pode ser que para a lei aquilo seja legal, mas nem sempre vai ser moral. É correto. Vamos lá, agora o Ricardo fez uma pergunta para a Milena. Milena, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, é a lei maior. O que é o amor neste amar? Como você percebe a evolução do entendimento humano encarnado no sentido do amor ao longo de tempo sob a luz da doutrina espírita? O professor quer falar um pouquinho? Eu mesmo já... Não, pode responder. A gente entende o amor, eu vou trazer um exemplo. O amor que eu tenho pela minha mãe, o amor que eu tenho pelo meu pai, com o amor que eu tenho que ter pelo desconhecido. Então, o amor que eu tenho pela minha mãe e pelo meu pai, Ricardo, é um amor que já é baseado numa relação de tempo, de intimidade, de confiança, de conhecimento. Então, eu dar um abraço na minha mãe é diferente de eu abraçar um desconhecido, porque o desconhecido, naquele momento, ele vai ter o meu amor na forma do meu respeito, da minha tolerância, da convivência. E aí, dependendo do tempo da convivência, pode-se chegar a um amor maior. A ideia que a gente tem é que o amor, ele é um sentimento, ele é uma virtude já pronta. E ela é uma virtude que vai sendo desenvolvida com o passar do tempo e da nossa evolução e percepção. Então, dentro da sua pergunta, você mesmo foi dizendo, o amor, com a total ausência de conhecimento de que somos espíritos imortais, do Evangelho de Jesus, ele é um amor baseado muito mais na lei humana do que qualquer lei transcendente. Então, eu vou basear o meu amor ao próximo no sentido do respeito. Por isso que algumas pessoas têm algumas teorias do tipo, é possível amar alguém sem gostar da pessoa? Professor, o que você acha? É possível amar alguém sem gostar da pessoa? Existe uma teoria que tem lógica. De que forma? Eu posso não ter uma afinidade com o próximo, mas eu respeito o próximo. Então, de uma certa forma, eu estou agindo com amor. Uma das gradações do amor para com o próximo. Então, dentro disso, a gente vai evoluindo. Eu acho aí, também respondendo a ele, a seguinte coisa: como a gente está aprendendo a amar, há um meio que a gente pode utilizar, mesmo que a gente não tenha qualquer tipo de sentimento por aquela pessoa que pode ter chegado naquele momento. É exatamente aquilo que Jesus colocou, de fazer para o outro o que a gente gostaria que fosse feito para a gente. A medida justa está na nossa consciência. Quer dizer, mesmo que a gente não tenha esse sentimento afetivo, que a gente às vezes entende que deveria ser o universal, a gente amar todo mundo como a gente ama o pai da gente, a mãe da gente, o filho da gente, a esposa, o marido da gente, não é? Não é isso. Porque o afeto é desenvolvido pela convivência. Mas o amor tem uma expressão muito mais ampla, que é a de reconhecer no outro tudo que você tem direito. E isso a gente pode fazer mesmo sem gostar da pessoa. Assim, muito boa a pergunta do Ricardo. E agora começou uma parte aqui que é sobre a imagem que você colocou, né? Primeiro a Kate começou, essa imagem é perfeita, aí o Marcos colocou,
Ainda engatinhamos no direito pessoal de natureza patrimonial, infelizmente. Aí a Michelânia colocou: a terceira imagem é a nossa realidade em sociedade. O Marcos colocou: onde existe patrimônios, a matéria, e onde existe a materialidade, é o materialismo. Essa aí precisa ser comentada. Essa aqui? Essa anterior. Essa. Olha bem a afirmativa do Marcos. Vamos pensar junto, Marcos. Onde existem patrimônios, a matéria. E onde existe a materialidade, há materialismo. Isso não é uma frase verdadeira. Por que que ela não é verdadeira? Porque nós estamos estimando que onde há patrimônio, há um apego egoístico sobre ele. Isso não necessariamente precisa acontecer. Há pessoas que têm patrimônio e são capazes de fazer esse patrimônio gerar recursos para muitas outras pessoas e não representa materialismo. Eu vou dar um exemplo. Tem uma cidade, eu não vou me lembrar dos detalhes, onde um senhor tinha recursos e montou uma linha de ônibus, montou uma empresa de ônibus. E ele contratou motoristas, mecânicos, né, cobradores, guardadores, e etc. e tal. Montou uma estrutura empresarial. E ele pagava bem as pessoas. Ele tinha uma consciência clara de que o lucro que ele tinha daquela aplicação do patrimônio dele deveria sempre ser revertido em favor de todos que colaboravam com ele. Ele tinha uma visão um pouco diferente do empresário materialista, vamos dizer assim. Mas era coisa material e ele fazia aquilo funcionar bem. A empresa dele durou um tempo relativamente longo, até que ele resolveu aposentar. Então, o que ele fez? Ele vendeu a empresa e dividiu o dinheiro com todos os empregados dele e aposentou. Então, você vê que não é uma verdade que há um materialismo, isso depende do patrimônio, de quem é dono do patrimônio e como a pessoa vê esse patrimônio, que ele pode ver como um recurso de servir ao próximo, ao invés de usar como um recurso de poder pessoal. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, Milena, mas eu acho importante isso. Não, eu achei interessante, professor, porque tem uma observação dentro disso que o senhor falou, desse exemplo que o senhor trouxe. Ele tinha uma capacidade de gerenciar a matéria e de gerar recursos. E aí, o que ele fazia? A partir da sua capacidade, quantas famílias foram atendidas e quantas pessoas, dentro das suas capacidades, foram se desenvolvendo nessa dinâmica que ele criou. Exato. O que é importante a gente ter ideia e em mente é que quando a gente fala em equidade, e as perguntas que estão surgindo, elas vêm daí, a gente precisa ter um cuidado exatamente com todo pensamento que tenta tratar da mesma forma todos, ou uniformizar todos, porque nós somos diferentes, e quando eu tento, no coletivo, tratar todos da mesma forma, eu estou esquecendo que somos espíritos com potencialidades diferentes. Eu até achei que no exemplo que o professor ia dar, no momento em que ele repartiu toda a sua fortuna com os seus funcionários, no dia seguinte, todos não tinham mais nada. Porque eu me recordei da passagem do Evangelho, capítulo 16, onde exatamente da desigualdade das riquezas, falando desse tema, a orientação que a gente recebe da espiritualidade é exatamente essa, que a responsabilidade de quem tem uma capacidade maior de gerenciar a matéria é de fazer com que ela se multiplique e ele possa, a partir daí, auxiliar aqueles que têm uma capacidade inferior
a despertar a sua capacidade. O que isso não significa eu dizer que um é melhor do que o outro. Não, estamos em momentos diferentes, temos capacidades diferentes. Quer ver uma coisa, professor? Se colocar para mim um problema de física agora, eu não sei fazer, porque eu não tenho essa habilidade desenvolvida. Mas quando eu vejo o professor trazer os gráficos e simplificar para que a gente entenda, ao invés de me sentir diminuída, eu tenho vontade de colar no professor Otacílio, pedir aula particular de física para eu entender também a beleza da física. Essa é a diferença. O professor, com a sua capacidade, ele dinamiza e faz com que a gente, dentro da nossa capacidade, comece a despertar para essas leis. Porque ele poderia pegar para ele e ficar só com ele, e não compartilhar, mas ele compartilha. Então, a dinâmica da nossa existência é essa. Por isso que a gente não pode tratar igual, da mesma forma, os desiguais. Cada um de nós tem uma potencialidade e é diferente. Então, aí, na sutileza desses ensinos, a gente entende o cuidado que a gente tem que ter com pensamentos que tentam uniformizar a todos nós, tirando da gente aquilo que a gente conquistou, que é a individualidade. Isso é muito importante a gente entender mesmo, né? Porque às vezes a gente está pensando que o mundo de regeneração, todo mundo vai ganhar o mesmo salário. Obviamente que a capacidade de gerar riquezas de cada pessoa é diferente. E o indivíduo que gera mais riquezas, se ele tem um entendimento espiritual, ele gera mais bens também, porque ele é capaz de ser distribuidor disso de maneira equânime, né? Não igual. Porque aí não vale o princípio de igualdade, todo mundo tem que ser idêntico, não é isso. Porque cada um de nós, inclusive, se recebermos uma quantia de recursos materiais iguais, nós todos vamos usar de maneira completamente diferente. Então, a gente não pode generalizar um conceito, não é? de materialidade nesse sentido, porque o erro não está no bem material, está no uso dele, na destinação que a gente faz para ele. Né? Então, a gente vai ter sempre um mundo onde muitas pessoas vão ser mais ricas do que outras. Mas isso não significa que vai haver pobre. É outra história. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado, né, com esse conceito, porque ele é um conceito que nós vamos acompanhar, se a gente passar por um mundo de regeneração, a gente ainda vai ver muito disso, de pessoas que são capazes de gerar riqueza muito mais do que outras. Então, isso faz parte. Eu entendo que qualquer tipo de riqueza que a gente tem que ser distribuído. E a única riqueza que eu tenho tido, Milena, é ter a possibilidade de ter aprendido um monte de coisa que eu sei que não é comum à maioria das pessoas. Então, é meu dever distribuir isso. Eu tento fazer isso. Professor, inclua sempre a gente na sua rede de distribuição, porque a gente quer chegar no mundo de regeneração também. Nós todos vamos chegar juntos, porque a gente tem que chegar junto, não tem jeito de chegar separado. A premissa básica é essa. O que eu entendo que Jesus está tentando fazer com o nosso mundo é deixar o maior número de espíritos no planeta de regeneração. Não é? Então, às vezes parece que está sendo adiado, a gente tem pressa que isso aconteça, mas as oportunidades têm que ser dadas àqueles que podem continuar aqui. E é assim que eu vejo, porque não é uma questão de justiça e de princípio, é uma questão de justiça, de princípio e de amor, de misericórdia, né? de compaixão, desse sentimento que a gente ainda não sabe enriquecer o coração da gente.
Jesus está assim, professor. Faltou meio ponto. Aí não passou na prova. Pois Aí a é. gente vai assim, falta só meio ponto. Aí Jesus diz assim, então vai lá, faz esse trabalho, mas tem que ficar bom. Aí quem sabe o meio ponto chega. Dar oportunidade e mostrar a importância para o indivíduo, por que ele deixou fazer, né, faltar meio ponto. Porque se faltou meio ponto, ele está do meio para baixo. Né, porque não precisa passar com a nota máxima. Veja como é importante a interpretação disso, tem, né, tem toda uma conscientização de que meio ponto significa você aceitar que aprendeu só a metade do curso que fez. Será um meio profissional depois? Não é? Quer dizer, isso tem implicação no futuro. Então, eu sempre conversei muito com meus alunos sobre isso. Vocês querem passar com a nota mínima. Vocês têm que fazer o esforço de passar com a nota máxima. Porque vocês não estão aqui preocupados em passar, tem que estar preocupados em aprender. Porque vocês estão formando um conjunto de conhecimentos que vão dar a vocês depois uma oportunidade de agir na sociedade. E se vocês agirem pela metade do conhecimento, não vai fazer muito efeito. É melhor fazer com o melhor conhecimento possível. Né? É curioso tudo isso, né? Que a gente... Lembrei, sabe o que é, professor? Do sim, sim, não, não. Do sim, sim, não. Aquela média é o meio, a gente não decidiu ainda. Vamos lá, então. Tem uma colocação da Vanessa Barelli sobre a imagem ainda. A terceira imagem me lembrou desta passagem. A quem muito foi confiado, dele será exigido muito mais. O que está no monte de caixote vai levar o maior tombo. Exatamente o que o professor tinha acabado de dizer, né? O compromisso com quem sabe, com quem tem uma capacidade maior de auxiliar e de compartilhar. Se a gente observar, a próprio início da Terra, recebendo os espíritos na condição humana, foi isso. O que parece uma punição para os espíritos que vieram de capela, na verdade, é exatamente esse auxílio. Aqueles espíritos que lá não tinham mais condição, ao mesmo tempo em que para eles é uma tentativa de se realinharem, de darem seguimento na evolução, todo o conhecimento que eles possuíam, eles auxiliaram no desenvolvimento da Terra. Então, dentro desse sentido, qual era o compromisso deles? Vejam que até mesmo no momento de dificuldade, eles têm a oportunidade de auxiliar. De maneira inconsciente, eles praticavam a caridade, trazendo todo o conhecimento para o desenvolvimento da Terra. Mas não deixe de ter o choro e ranger de dentes, né, Milena? Porque aquele que tem tudo e tem que agora fazer sem nada, reconstruindo, vai ser muito mais doloroso. Por isso que eu brinco, professor. Se não for pelo amor, vamos pela inteligência, porque imagina um mundo sem Wi-Fi, sem computador, a gente inventando roda de novo. Não vai ser fácil. Acho que tá bom, né, Ronaldo? Eu não sei, a gente está com o nosso tempo passando. Tem bastante, né? Depois a gente pode juntar aqui e tentar fazer uma compilação para a próxima aula, né? Porque o pessoal estava... Se a Milena quiser, a gente volta na próxima junto de novo para continuar falando sobre esse tema, que é muito importante, eu acho. Né? Você que sabe, Milena. Estamos aí, professor. Eu quero ganhar o reino dos céus. Então, vamos continuar. Então, a gente deixa as perguntas, a gente seleciona elas, e a gente começa na próxima sexta-feira respondendo essas perguntas e vamos fazer algumas considerações. E eu queria aproveitar você, Milena, e colocar para a gente fazer um paralelo sobre a lei de justiça
levando em conta a lei de causa e efeito, com a reencarnação, e a lei de justiça humana. Porque esse é um ponto também muito importante da gente compreender direito. Eu entendo e eu vejo, inclusive, a literatura espírita sobre a lei de causa e efeito, inclusive para criança, de maneira inadequada por falsa interpretação, tanto da lei da reencarnação como a lei de causa e efeito. Então, e isso, a gente também tem uma lei de justiça humana. Até que ponto a nossa lei de justiça humana, ela realmente realiza justiça? Perfeito, Gente, professor. Vai dar assunto, hein? Mas acho que vale a pena. A gente está estudando leis naturais e é importante a gente entender que as nossas leis humanas, que você deu deixou muito claro, não deixam de ser o reflexo das leis espirituais no nível de compreensão que a gente já pode ter. Então estaremos aí. Combinado, então. Compromisso é compromisso, intimação é intimação, é outro nível. Tá bom. Então, vamos pedir a Milena para fazer a nossa prece. Vamos lá. Então, nesse momento, agradecendo, acima de tudo e de todos, a Deus, nosso Pai, a sua misericórdia, Pai, o seu amor por todos nós, que nos reuniu nessa noite para que pudéssemos refletir sobre o nosso caminhar, sobre a nossa consciência, e numa reunião de tanta fraternidade, de tanta alegria, de tanto amor, entre irmãos que se querem muito bem. Que muitos encontros como o de hoje possam acontecer, que possamos estar na presença uns dos outros, na torcida pelas conquistas de cada um, de cada amigo, de cada irmão de caminhada. Porque quando um irmão vence, vencemos todos. Mas quando um irmão acaba por fraquejar, fracassamos todos. Porque estamos nessa corrente de amor, de caridade, mergulhados no teu amor eterno por todos nós. E com esse sentimento de ajuda mútua, com um sentimento de gratidão por tudo que recebemos, por termos Jesus nas nossas vidas, por termos a espiritualidade tão atuante, que a gratidão seja o nosso sentimento maior e que ela nos impulsione a retribuir com a nossa transformação e com a ajuda ao próximo tudo aquilo que temos recebido de Ti, Pai. Felizes por essa oportunidade, agradecidos ao IGESE, a todos os parceiros de transmissão, pedindo o amparo e a proteção a todos esses irmãos de luz que fazem trabalhos como este acontecer, pedindo o amparo, a proteção aos irmãos que conduzem o trabalho de sexta-feira, o professor Otacílio, o amigo irmão Ronaldo, e pedindo o amparo e a proteção a todos os irmãos que estiveram conosco nessa noite, acompanhando o estudo. Nesse momento, nós te pedimos licença, imensamente agradecidos por tudo que recebemos hoje, licença para encerrarmos o encontro dessa noite, dando graças a Deus. Sim, Sérgio. Tá bom. Então, boa noite, amigos. Boa noite, pessoal que esteve aí conosco acompanhando na nossa aula. E até a próxima sexta-feira com a segunda parte deste estudo. Fiquem com Deus e bom fim de semana.